O campo e a roça é o seu fim, mamãe. Não vou mais sustentar você. Dê seu jeito, se vira e esqueça que tenho filho. Para uma mãe de 79 anos, ouvir isso do seu único herdeiro foi como uma sentença de morte. Mas o que aconteceu nos meses seguintes, naquele casebre esquecido no coração do Brasil, foi tão milagroso, tão inacreditável, que transformou uma idosa abandonada na mulher mais admirada da região. Uma reviravolta que vai te chocar, te inspirar e provar que a maior força de uma pessoa pode nascer da maior das traições. Fique conosco até o final. Essa história vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe a sua curtida no vídeo e comente de qual cidade está nos assistindo. A poeira ocre subia como um fantasma na estrada de chão batido, engolindo o carro sedã que se afastava, levando com ele os últimos resquícios de esperança de Aurora da Conceição. Aos 79 anos, ela permaneceu imóvel, no meio do nada, agarrando uma sacola de tecido desbotado enquanto seus olhos fixavam a casa decrépita à sua frente. Era uma estrutura modesta, com tijolos expostos pelo tempo e telhas partidas, rodeada por um matagal onde apenas as plantas mais teimosas ousavam viver. O silêncio era uma presença física, rompido apenas pelo piar melancólico de um pássaro solitário e pelo som de suas próprias lágrimas caindo na terra seca. Leonardo, seu único filho, acabará de selar o ato mais covarde de sua existência. Após anos de promessas de cuidado e juras de amor filial, ele a levará para aquela propriedade rural, um ponto esquecido por Deus e pelos homens, a mais de 2 horas da cidade grande. Mãe, a senhora vai adorar aqui, longe da confusão. Ar puro, paz. Ele mentiu com uma naturalidade assustadora enquanto descarregava seus poucos pertences. Aurora, contudo, não era ingênua. Sabia que aquilo era um abandono maquiado de boas intenções. Leonardo havia se casado com uma mulher mais jovem, que não fazia questão de esconder o desprezo pela sogra, a quem via como um empecilho na vida moderna do casal em seu apartamento de luxo na capital. A verdade era uma ferida aberta. Por 45 anos, Aurora dedicara sua vida ao trabalho doméstico. Lavou, passou, cozinhou e limpou para que Leonardo tivesse a oportunidade de estudar nas melhores escolas. Juntou cada tostão, chegando a vender a aliança de casamento, sua única lembrança do falecido marido, para que o filho se tornasse um administrador de sucesso. Quantas madrugadas ela não despertou às 4 da manhã para preparar o café dele? Quantas vezes seu jantar foi apenas pão com manteiga para que ele tivesse carne à mesa? O vento frio da tarde balançava suas roupas simples enquanto ela caminhava, com passos lentos, em direção à casa. A chave estava sob um vaso rachado na varanda, exatamente como Leonardo indicara. Ao girar a chave na fechadura enferrujada, um odor de mofo e umidade a envolveu. O interior estava despojado, com alguns móveis velhos cobertos por lençóis manchados de poeira. Não havia luz elétrica, água encanada ou telefone. Era um exílio, uma morte lenta e silenciosa decretada por seu próprio sangue. Aurora desabou em uma cadeira de madeira gasta, permitindo que as lágrimas lavassem seu rosto marcado pelo tempo. A ironia era cruel. Ela, que viverá para o filho, era agora descartada como um objeto inútil. As palavras da nora ecoavam em sua mente: Dona Aurora, os tempos são outros. A senhora precisa ter sua própria vida, não pode depender do seu filho para sempre. Como se ela fosse uma estranha, e não a mulher que dera vida ao homem com quem aquela criatura se casara. Mas, à medida que as lágrimas secavam e a escuridão da noite caía sobre o campo, um novo sentimento começou a brotar no peito de Aurora. A tristeza deu lugar a uma fúria que ela não sentia há décadas. Uma raiva incandescente que aqueceu seu sangue e endireitou sua coluna, curvada pelos anos de trabalho árduo. Não. Ela não se entregaria. Não daria a Leonardo e sua esposa a satisfação de vê-la murchar como uma planta esquecida. Se eles pensavam que estavam se livrando dela, estavam redondamente enganados. Com uma determinação recém-descoberta, ela se levantou e começou a inspecionar o local. Havia muito a ser feito, e Aurora da Conceição jamais fugira de uma batalha. Na cozinha, um fogão a lenha, antigo, mas funcional. No quintal, um poço com água límpida, protegido por uma tampa de madeira. Encontrou também algumas ferramentas de jardinagem em um canto. Não era muito, mas era um começo. E Aurora aprenderá, em quase 8 décadas, que com trabalho duro, os comércios mais humildes podem florescer em grandes impérios. Naquela primeira noite, deitada em um colchão surrado,
Respirando o ar puro que invadia o quarto, Aurora fez um juramento a si mesma. Ela não apenas sobreviveria, ela prosperaria. E quando o destino a colocasse novamente frente a frente com seu filho ingrato, ele descobriria que havia subestimado a força da mulher que o criou. A lição estava apenas começando. O primeiro raio de sol, rompendo as frestas da janela, encontrou Aurora já de pé, inspecionando a propriedade com um olhar experiente. Havia um trabalho imenso pela frente, mas ela conhecia o valor do suor como ninguém. O terreno era maior do que parecerá na noite anterior, quase 2 hectares de terra fértil, embora negligenciada. Algumas árvores frutíferas, como guerreiras, resistiam ao abandono, uma mangueira imponente, pés de limão, goiaba e caju espalhados pelo quintal. Era como se a própria terra a estivesse esperando. A primeira ordem do dia foi garantir o básico. Aurora limpou o poço e, para seu alívio, a água era pura e fresca. Organizou a cozinha, limpou o fogão a lenha e, com gravetos secos, acendeu o fogo. A falta de eletricidade não a intimidava. Crescerá em uma época em que a luz era um luxo. Velas e lamparinas seriam suficientes por enquanto. A resiliência era uma arte que ela dominara ao longo de uma vida de simplicidade e dignidade. No segundo dia, começou a capinar o terreno ao redor da casa. Com uma enxada velha encontrada em um galpão, ela arrancava o mato, preparava a terra e, em sua mente, já desenhava a horta que ali nasceria. Suas mãos, calejadas por anos de lida, manejavam a ferramenta com a intimidade de quem nasceu para aquilo. A cada golpe, sentia que desenterrava não apenas raízes, mas uma versão de si mesma que ficará adormecida por tempo demais. Foi então que conheceu seu primeiro vizinho, Sebastião, um homem de seus 60 e poucos anos, que surgiu na estrada de terra, curioso com a nova moradora da casa do finado Antenor. Sitiante experiente, criador de gado e plantador de milho e mandioca, Sebastião ouviu a história de Aurora com uma indignação crescente. Dona Aurora, o que fizeram com a senhora não tem nome. Mas saiba que aqui no campo a gente se ajuda. Pode contar comigo, disse ele, com uma sinceridade que aqueceu o coração da idosa. Sebastião foi o primeiro de muitos anjos a cruzar o caminho de Aurora. Ele trouxe mudas de hortaliças, ensinou os segredos da terra da região e ofereceu ajuda incondicional. Essa terra é uma bênção, Dona Aurora. Tá vendo essas manchas escuras? É terra preta da boa. O que a senhora plantar aqui, vai colher em dobro, explicou ele, enquanto a ajudava a preparar os primeiros canteiros. Era como se o universo, em sua infinita sabedoria, estivesse compensando a crueldade do filho com a bondade de estranhos. Durante as tardes, sob um sol mais ameno, Aurora explorava a propriedade. Descobriu um riacho de água cristalina nos limites do terreno, perfeito para a irrigação. Havia uma área sombreada, ideal para criar galinhas, e um espaço amplo que seria perfeito para uma plantação maior. Quanto mais conhecia o lugar, mais se convencia de que Leonardo, em sua ignorância, lhe dera o maior presente de sua vida, a chance de ser dona de seu próprio destino. As primeiras semanas foram um desafio físico e emocional. Seu corpo, acostumado ao ritmo do trabalho doméstico urbano, ressentia-se do esforço. As mãos ganharam novos calos, as costas doíam ao fim do dia e, em algumas noites, o cansaço a vencia antes mesmo do jantar. Mas havia uma diferença crucial. Pela primeira vez em décadas, o cansaço vinha de um trabalho para si mesma. Cada dor era um tijolo na construção de sua independência. Cada gota de suor era uma semente de liberdade. As noites eram os momentos mais difíceis. A solidão, às vezes, pesava. Sentada na varanda, à luz de uma lamparina, Aurora pensava em Leonardo, não com saudade, mas com uma mistura de pena e desprezo. Pena por ele ter perdido a chance de conhecer a verdadeira força de sua mãe, desprezo por ter escolhido o caminho da covardia. Mas a melancolia noturna sempre dava lugar à determinação da manhã. A cada dia, uma nova energia a preenchia. Era como se, ao ser forçada a lutar pela vida, ela tivesse redescoberto o prazer de viver. E enquanto as primeiras folhas brotavam em sua horta, Aurora sabia que estava plantando muito mais do que vegetais. Estava cultivando sua vingança silenciosa, a prova de que subestimá-la havia sido o maior erro da vida de Leonardo. Um mês se passou quando Aurora fez uma descoberta que mudaria tudo. Ao organizar seus pertences,
encontrou um caderno de receitas de seus tempos de doméstica. Páginas amareladas, repletas de fórmulas quase esquecidas, remédios caseiros, pomadas, xaropes e, principalmente, suas famosas compotas e doces, que eram a sensação por onde passava. A memória a transportou. Dona Esther, uma de suas patroas, dizia que os doces de Aurora eram divinos. Suas geleias, doces de leite e conservas eram disputados pela alta sociedade. Mas, na correria da vida, esse talento ficará para trás. Agora, cercada por frutas e com tempo de sobra, a oportunidade se revelou. Colheu mangas e preparou uma compota. O resultado foi uma epifania. O sabor a levou às lágrimas, não de tristeza, mas de alegria por reencontrar um pedaço de si mesma. Sebastião foi o primeiro a provar. Dona Aurora, isso é coisa de outro mundo, exclamou ele. A senhora precisa vender isso na feira da cidade. A ideia, a princípio, pareceu absurda. Uma senhora de 79 anos, sem recursos, montar um negócio? Mas a semente estava plantada. Ela tinha a matéria-prima, o tempo e o talento. E que vingança seria maior do que prosperar por seus próprios méritos? Começou a testar receitas, e a cozinha, antes silenciosa, encheu-se de aromas e do som de panelas borbulhando. Sebastião, mais uma vez, foi seu anjo da guarda. Trouxe ingredientes, emprestou panelas e se ofereceu para levá-la à feira em sua velha caminhonete. Esse dom não pode ficar escondido, Dona Aurora, insistia ele. A primeira leva de produtos foi preparada com o esmero de quem molda o próprio futuro. Doce de leite, geleia de manga, compota de goiaba e seu carro-chefe, um doce de abóbora com cocô que era pura poesia. Rótulos escritos à mão, com a assinatura Delícias da Vó Aurora, davam o toque final. Na véspera da feira, Aurora mal dormiu, não de nervosismo, mas de uma ansiedade boa, uma certeza de que aquele era o primeiro passo de uma nova e vitoriosa jornada. Aos 79 anos, ela estava apenas começando a escrever o capítulo mais importante de sua vida. A feira de sábado na cidade de Santa Clara do Campo era um evento que pulsava vida, atraindo gente de todas as redondezas. Desde as primeiras horas da manhã, a praça central fervilhava com dezenas de barracas, oferecendo de tudo: frutas frescas, legumes da estação, roupas, utensílios e, claro, os famosos produtos caseiros que davam fama às feiras do interior. Aurora chegou às 6 da manhã, carregando suas preciosidades em uma caixa de papelão forrada com panos limpos, o coração batendo forte de expectativa e uma determinação inabalável. Sebastião havia conseguido um pequeno espaço para ela em uma das extremidades da feira, ao lado da barraca de Dona Celeste, uma senhora que vendia ervas medicinais e era respeitada por todos como uma sábia curandeira local. A localização não era mais privilegiada, mas Aurora sabia que a qualidade sempre encontra seu caminho até os clientes certos. Estendeu uma toalha de mesa bordada sobre uma mesa emprestada, arrumou seus potes com capricho e esperou. O cheiro adocicado de suas geleias e doces começou a se espalhar, misturando-se aos aromas da feira, e logo os primeiros curiosos se aproximaram. Era o início de uma nova era para Aurora da Conceição, a mulher que, aos 79 anos, provava que a vida pode florescer mesmo nos solos mais áridos. O sol da manhã começava a dourar a praça central de Santa Clara do Campo e o burburinho da feira crescia. Aurora, com seu avental limpo e os cabelos bem presos, observava a movimentação. Ao seu lado, Dona Celeste, com um sorriso acolhedor, ofereceu-lhe um chá de cidreira para acalmar os nervos. É normal sentir um friozinho na barriga no começo, minha filha. Mas seus doces têm cheiro de casa de vó, e isso ninguém resiste, disse a curandeira, com um olhar que parecia enxergar a alma de Aurora. E Dona Celeste estava certa. Não demorou para que o aroma inconfundível do doce de abóbora com cocô e da geleia de manga atraísse os primeiros clientes. Uma senhora de rosto bondoso, acompanhada de 2 netos curiosos, foi a primeira a parar. Que cheiro bom é esse, minha gente? Parece que voltei à infância, exclamou ela, os olhos brilhando ao ver os potes cuidadosamente arrumados. Aurora, com um sorriso tímido, ofereceu uma pequena colher com uma amostra do doce de leite. O silêncio que se seguiu, enquanto a senhora e as crianças provavam, foi a melhor resposta. Os olhos se arregalaram, um sorriso se abriu no rosto da avó, e os netos pediram mais. É divino, minha filha. Nunca provei nada igual. Levo um de cada.
declarou a senhora, abrindo a carteira. Aquele primeiro elogio, aquela primeira venda, foi como um bálsamo para a alma de Aurora. A determinação que a impulsionava desde o abandono agora se misturava a uma alegria genuína. Ela não estava apenas vendendo doces, estava compartilhando um pedaço de sua história, de seu talento redescoberto. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. As delícias da avó Aurora tornaram-se o assunto da feira. Pessoas vinham de outras barracas, atraídas pelos comentários e pelo cheiro. A fila em frente à sua pequena mesa crescia, e Aurora, com a ajuda de Sebastião, que se desdobrava entre a banca e a caminhonete para buscar mais produtos, mal conseguia dar conta. Sebastião, com seu jeito simples e direto, era um vendedor nato. É feito com carinho de vó, minha gente. Não tem igual, bradava ele, arrancando risadas e mais vendas. Ao meio-dia, todos os potes estavam vazios. Aurora, exausta, mas com um brilho nos olhos que não se via há anos, contava o dinheiro. Era mais do que esperava, muito mais do que jamais sonhara ganhar em um único dia. Sebastião, com um sorriso orgulhoso, bateu em seu ombro. Eu não disse, dona Aurora, seu dom é uma bênção. Naquela noite, de volta ao seu casebre, Aurora não sentiu a solidão de antes. O cansaço era um cansaço bom, de dever cumprido, de propósito encontrado. Com o dinheiro em mãos, ela começou a planejar. Precisava de mais ingredientes, de mais potes, talvez até de uma panela maior. A horta, que antes era apenas um projeto, agora se tornava uma necessidade urgente. Ela visualizava as árvores frutíferas, antes esquecidas, agora como fontes de matéria-prima para suas delícias. A vida, que parecia ter chegado ao fim, estava apenas começando a florescer de uma forma que ela jamais imaginou. Os dias seguintes foram de trabalho árduo e recompensador. Aurora dedicou-se à horta com uma paixão renovada. Com a ajuda de Sebastião, que trazia esterco e sementes, ela transformou o terreno baldio em um jardim produtivo. Plantou pés de quiabo, jiló, pimentão e uma variedade de ervas aromáticas que sabia que seriam úteis em suas receitas. O riacho, antes apenas uma divisa, tornou-se seu aliado, fornecendo a água necessária para irrigar as mudas. Ela passava horas sob o sol, suas mãos na terra, sentindo a conexão com a natureza que havia sido sufocada pela vida na cidade. Sebastião não era o único a ajudar. Outros vizinhos, ouvindo falar da avó Aurora e suas delícias, começaram a aparecer. Dona Zilda, uma costureira aposentada, ofereceu-se para costurar novos aventais e toalhas para a barraca da feira. Seu Juvenal, o marceneiro, construiu uma pequena estante de madeira para exibir os produtos de forma mais organizada. A comunidade rural, antes vista por Leonardo como um lugar de abandono, revelava-se um ninho de solidariedade e apoio. Aurora, que sempre se sentirá sozinha, descobria o calor da vizinhança, a força da união. Com o aumento da produção, Aurora começou a diversificar. Além dos doces e geleias, passou a fazer pães caseiros, bolos de fubá e broas de milho, usando receitas antigas que resgatara de seu caderno. Cada fornada era um sucesso, e a fama de suas delícias se espalhava para além de Santa Clara do Campo. Pequenas mercearias de cidades vizinhas começaram a fazer encomendas, e Aurora se viu, pela primeira vez em muito tempo, com uma agenda cheia e um propósito que a impulsionava a cada amanhecer. O casebre, antes um símbolo de abandono, transformou-se em um lar vibrante. A cozinha, antes silenciosa, agora ecoava com o burburinho das panelas, o cheiro de especiarias e o canto alegre de Aurora enquanto trabalhava. Ela instalou um pequeno sistema de energia solar, presente de um dos vizinhos que trabalhava com instalações elétricas, e a luz voltou a iluminar suas noites. A água encanada, antes um sonho distante, tornou-se realidade com a ajuda de Sebastião, que a conectou a uma pequena nascente próxima. O exílio forçado de Leonardo havia se tornado a maior bênção de sua vida. Os meses se passaram, e a transformação de Aurora era visível. Seus olhos, antes marejados de tristeza, agora brilhavam com uma luz de satisfação e orgulho. A postura, antes curvada pelo peso da vida, estava mais ereta, mais firme. Ela havia emagrecido um pouco, mas era um emagrecimento saudável, fruto do trabalho físico e da alimentação fresca e natural. Aos 79 anos, Aurora da Conceição não era apenas uma sobrevivente, era uma empreendedora, uma líder,
uma inspiração para todos que a conheciam. Sua história, contada de boca em boca, chegou aos ouvidos de um jornalista de um jornal regional. Intrigado, ele visitou Santa Clara do Campo e passou um dia com Aurora, documentando sua rotina, suas receitas, sua resiliência. A matéria, publicada com o título A Avó Aurora e o Renascimento no Campo, foi um sucesso. Pessoas de todas as partes do estado vinham à feira apenas para conhecer a avó Aurora e provar suas delícias. A pequena barraca, antes modesta, agora era um ponto de peregrinação gastronômica. Aurora, com sua humildade característica, recebia todos com um sorriso e uma palavra gentil. Ela não se via como uma heroína, mas como uma mulher que, diante da adversidade, escolheu lutar. E sua luta não era apenas por si mesma, mas por todos aqueles que, como ela, um dia se sentiram esquecidos ou descartados. Ela provava que a idade não era um limite, mas uma acumulação de sabedoria e experiência que podia ser usada para construir um futuro melhor. O sucesso de Aurora não passou despercebido por Leonardo. Ele, que vivia sua vida de luxo na capital, recebia notícias esporádicas da mãe através de parentes distantes. No início, ignorou. Depois, ficou irritado. Como aquela velha, que ele havia abandonado, podia estar prosperando? A vergonha começou a corroê-lo. Seus amigos e colegas de trabalho, que antes o elogiavam por sua generosidade em cuidar da mãe, agora o olhavam com desconfiança. A matéria no jornal regional, que circulou até a capital, foi a gota d'água. Ele se tornou o filho ingrato, o homem que abandonou a mãe para morrer no campo, enquanto ela se tornava um símbolo de superação. A esposa de Leonardo, antes tão altiva, agora o pressionava. Você precisa fazer alguma coisa, Leonardo. As pessoas estão falando. Isso está sujando nosso nome. A vida de luxo, antes tão perfeita, começou a desmoronar sob o peso da culpa e da reprovação social. Leonardo, que havia construído sua vida sobre a base da conveniência e do egoísmo, via seu castelo de cartas ruir. A lição que Aurora havia prometido estava sendo ensinada, não com palavras, mas com a força silenciosa de sua própria ressurreição. Um dia, sem avisar, Leonardo apareceu na porta do casebre. O carro de luxo, antes tão imponente, parecia deslocado na estrada de terra. Ele desceu, hesitante, e viu a horta florida, as galinhas ciscando no quintal, o cheiro de doce vindo da cozinha. Aurora, que estava colhendo o quiabo, o viu. Seus olhos se encontraram, e um silêncio pesado pairou no ar. Não havia raiva no olhar de Aurora, apenas uma serenidade que Leonardo não reconhecia. Ele, que esperava gritos ou lágrimas, encontrou uma mulher forte, independente, que não precisava mais dele. Mãe, eu vim pedir perdão, gaguejou Leonardo, os olhos marejados. Aurora o observou por um longo momento, a enxada ainda em suas mãos calejadas. Perdão, meu filho, é algo que se conquista, não se pede, respondeu ela, com uma voz calma, mas firme. Você me deixou aqui para morrer, mas eu escolhi viver. E nessa escolha, encontrei uma vida que você nunca poderá me tirar. Leonardo tentou se aproximar, mas Aurora deu um passo para trás. Eu não te odeio, Leonardo. Eu sinto pena. Pena de você ter perdido a oportunidade de conhecer a mulher que eu sou, a mulher que você me ajudou a me tornar. Pena de você ter trocado o amor de sua mãe por conveniência. As palavras de Aurora, ditas sem rancor, mas com a verdade nua e crua, atingiram Leonardo como um raio. Ele percebeu a dimensão de seu erro, a profundidade de sua perda. Ele passou alguns dias na propriedade, tentando se redimir. Ajudou na horta, carregou lenha, mas a distância entre ele e Aurora era intransponível. Ela o tratava com respeito, mas sem a intimidade de antes. Ele era um hóspede, não um filho. E ele sabia que merecia aquilo. A cada dia, via a admiração dos vizinhos por Aurora, a forma como ela era querida e respeitada. Via o sucesso de suas delícias, o orgulho em seus olhos. E percebia que, ao tentar se livrar dela, ele havia, na verdade, se livrado de sua própria felicidade. Leonardo voltou para a cidade, um homem mudado. A arrogância havia sido substituída por uma humildade dolorosa. Ele se divorciou da esposa, que não suportou a pressão social e a nova realidade de um marido em desgraça.
Ele vendeu o apartamento de luxo e investiu o dinheiro em um projeto social no campo, ajudando pequenos produtores a escoar seus produtos. Ele nunca mais foi o mesmo, e a lição de Aurora o acompanhou por toda a vida. Ele nunca mais tentou se aproximar da mãe como filho, mas como um admirador distante, que enviava ajuda e apoio, sem esperar nada em troca. Aurora, por sua vez, continuou a prosperar. Suas delícias da avó Aurora tornaram-se uma marca registrada, sinônimo de qualidade e sabor caseiro. Ela expandiu sua produção, contratou algumas mulheres da comunidade para ajudar, criando empregos e fortalecendo a economia local. O casebre, antes abandonado, transformou-se em um pequeno empório, com uma cozinha industrial e uma lojinha charmosa que atraía turistas de todas as partes. Ela nunca se casou novamente, nem buscou um novo amor. Seu amor, agora, era pela terra, pelos seus doces, pela comunidade que a acolheu. Ela se tornou uma matriarca, uma figura lendária, a avó Aurora que provou que a vida pode, sim, recomeçar, e que a maior vingança é a própria felicidade. Sua história, contada e recontada, inspirou gerações, um testemunho da força indomável do espírito humano e da capacidade de transformar a dor em um motor para a superação. E assim, a mulher que foi abandonada para morrer no campo, floresceu. Aos 79 anos, Aurora da Conceição não apenas sobreviveu, ela reinou. E sua história, que começou com a mais cruel das traições, terminou com a mais doce das vitórias. Uma vitória que ecoava em cada pote de geleia, em cada pão quentinho, em cada sorriso de uma comunidade que aprendeu a amar e respeitar a avó Aurora, a mulher que transformou o abandono em um legado de doçura e resiliência. Os meses que se seguiram à primeira feira foram um turbilhão de trabalho e descobertas para Aurora. A rotina no casebre, antes marcada pela solidão e pelo silêncio, agora era preenchida pelo ritmo constante de suas novas atividades. Acordava antes do sol, com o canto dos galos, e a primeira tarefa era sempre a horta. Com as mãos na terra úmida, sentia a vida pulsando sob seus dedos, uma conexão profunda com o ciclo natural que a cidade havia roubado dela. As mudas que Sebastião trouxera, e as que ela mesma plantara, cresciam vigorosas, prometendo uma colheita farta de ingredientes frescos para suas delícias. Depois da horta, era a vez da cozinha. O fogão a lenha, que antes parecia um resquício de um passado distante, agora era o coração pulsante de seu pequeno império. O cheiro de frutas cozinhando lentamente, o aroma do fubá torrando para o bolo, o perfume do cocô ralado misturando-se à abóbora, tudo isso criava uma sinfonia olfativa que atraía não apenas os vizinhos, mas também os pássaros e as borboletas que esvoaçavam ao redor da casa. Aurora, com seus aventais impecáveis e as mãos ágeis, transformava ingredientes simples em obras de arte culinárias, cada pote de geleia, cada broa de milho, carregando a essência de sua resiliência e o sabor de sua redescoberta. Sebastião, fiel escudeiro, tornará-se mais do que um vizinho. Era um amigo, um confidente, um parceiro de negócios. Ele a ajudava a colher as frutas mais altas, a transportar os potes para a feira, e até mesmo a negociar os preços com os fornecedores de açúcar e outros insumos que ela não produzia. Sua presença era um conforto, um lembrete constante de que, mesmo em meio à traição de seu próprio filho, a bondade humana ainda existia e florescia nos lugares mais inesperados. Ele a ensinou a identificar as melhores frutas, a entender os ciclos da lua para o plantio e a prever o tempo observando as nuvens, conhecimentos que ela, urbana por tanto tempo, havia esquecido ou nunca tido. A comunidade de Santa Clara do Campo, antes um lugar desconhecido, tornou-se seu porto seguro. Dona Zilda, a costureira, não apenas fez novos aventais, mas também criou etiquetas de tecido bordadas com o nome Delícias da Vó Aurora, dando um toque artesanal e único aos produtos. Seu Juvenal, o marceneiro, construiu uma estante de madeira rústica e charmosa para a barraca da feira, e até mesmo um pequeno balcão para venda em casa. A solidariedade era palpável, e Aurora se sentia parte de algo maior, uma teia de apoio e afeto que a envolvia e a fortalecia. Com o tempo, a demanda por suas delícias cresceu exponencialmente. A pequena barraca na feira de sábado já não era suficiente. Pessoas de cidades vizinhas começaram a vir a Santa Clara do Campo especificamente para comprar seus produtos. Aurora, com sua visão empreendedora aguçada pela necessidade, percebeu que precisava expandir. Mas como? Ela não tinha capital, nem experiência em gerenciar um negócio de maior porte. Foi Sebastião quem trouxe a solução. Dona Aurora, a senhora tem um tesouro nas mãos.
Por que não procura o banco da cooperativa? Eles ajudam pequenos produtores como a senhora. A ideia, a princípio, assustou Aurora. Ela, que sempre dependera de si mesma, ou de seu filho, agora teria que pedir ajuda a uma instituição. Mas a determinação que a impulsionava era maior que o medo. Com a ajuda de Sebastião, ela preparou um pequeno plano de negócios, listando seus produtos, seus custos e suas projeções de venda. O gerente da cooperativa, um jovem agrônomo que conhecia a fama das delícias da avó Aurora, ficou impressionado com a paixão e a clareza da idosa. Em pouco tempo, ela conseguiu um pequeno empréstimo, o suficiente para investir em equipamentos, como um fogão industrial, panelas maiores e um refrigerador. O casebre, antes um refúgio de abandono, começou a se transformar em um pequeno centro de produção. A cozinha foi ampliada, um cômodo adjacente foi adaptado para se tornar um pequeno estoque, e a varanda, antes um lugar de melancolia, virou um charmoso ponto de venda. Aurora contratou 2 mulheres da comunidade, Dona Cida e sua filha, para ajudá-la na produção e na venda. Elas ensinou suas receitas, seus segredos, e as tratou não como empregadas, mas como parceiras, compartilhando não apenas o trabalho, mas também os sonhos e as conquistas. A história de Aurora, a avó Aurora que transformou o abandono em prosperidade, começou a se espalhar para além das fronteiras de Santa Clara do Campo. Um jornalista de um jornal regional, intrigado com os rumores, decidiu investigar. Ele passou uma semana na propriedade, documentando a rotina de Aurora, suas receitas, sua filosofia de vida. A matéria, publicada com o título Avó Aurora, O Doce Sabor da Superação, foi um sucesso estrondoso. A foto de Aurora, sorridente, com as mãos calejadas segurando um pote de geleia, estampou a capa do jornal, e sua história tocou o coração de milhares de leitores. De repente, o casebre de Aurora se tornou um ponto turístico. Ônibus de excursão paravam na estrada de terra, trazendo visitantes curiosos para conhecer a avó Aurora e provar suas famosas delícias. Ela, com sua humildade e sabedoria, recebia todos com um sorriso, contando sua história sem rancor, mas com a clareza de quem havia aprendido lições valiosas. Ela não se via como uma celebridade, mas como uma prova viva de que a vida sempre oferece uma segunda chance, e que a idade é apenas um número quando se tem paixão e propósito. O sucesso de Aurora, no entanto, não era apenas financeiro. Era, acima de tudo, uma vitória pessoal. Ela havia encontrado um propósito, uma comunidade e uma força interior que ela nem sabia que possuía. As noites, antes preenchidas pela solidão e pela tristeza, agora eram momentos de gratidão e planejamento. Ela sonhava com novas receitas, com a expansão de sua horta, com a possibilidade de ajudar ainda mais pessoas na comunidade. A vida, que parecia ter chegado ao fim, estava apenas começando a florescer de uma forma que ela jamais imaginou, mais rica e mais plena do que nunca. Enquanto isso, na capital, a vida de Leonardo desmoronava sob o peso da culpa e da reprovação social. A matéria sobre a avó Aurora no jornal regional, que havia sido replicada em diversos portais de notícias e redes sociais, transformou-o em um pária. Seus colegas de trabalho olhavam com desconfiança, seus amigos o evitavam, e sua esposa, antes tão preocupada com a imagem, agora o via como um fardo. A vida de luxo que ele havia construído sobre a base da conveniência e do egoísmo revelava-se frágil, um castelo de cartas que desabava ao menor sopro da verdade. A esposa de Leonardo, Patrícia, que antes ditava as regras e desprezava Aurora, agora estava em pânico. Leonardo, você precisa fazer alguma coisa. As pessoas estão nos julgando. Meu nome está sendo arrastado na lama por causa da sua mãe. A pressão era insuportável. Patrícia, que sempre valorizou a aparência e o status, não conseguia lidar com a desaprovação social. As discussões entre o casal tornaram-se constantes, e o apartamento de luxo, antes um refúgio de opulência, transformou-se em um campo de batalha. Leonardo, antes tão arrogante e seguro de si, começou a sentir o peso de suas ações. A imagem de sua mãe, abandonada e sozinha, o assombrava. As palavras de Aurora, ditas com tanta calma e firmeza, ecoavam em sua mente. Você me deixou aqui para morrer, mas eu escolhi viver. Ele percebeu que, ao tentar se livrar de sua mãe, ele havia, na verdade, se livrado de sua própria paz de espírito. A lição que Aurora havia prometido estava sendo ensinada, não com palavras, mas com a força silenciosa de sua própria ressurreição e com a destruição da vida que ele havia construído sobre mentiras.
Um dia, impulsionado por uma mistura de culpa, vergonha e uma ponta de curiosidade, Leonardo decidiu ir ao encontro de Aurora. Sem avisar, ele dirigiu por horas até Santa Clara do Campo. O carro de luxo, antes um símbolo de seu sucesso, parecia um intruso na paisagem rural. Ao se aproximar do casebre, ele viu a horta florida, as galinhas ciscando no quintal, o cheiro adocicado de doces vindo da cozinha. Era um cenário de vida, de prosperidade, de paz, tudo o que ele havia negado à sua mãe. Aurora, que estava colhendo ervas aromáticas, o viu. Seus olhos se encontraram, e um silêncio pesado pairou no ar. Não havia raiva no olhar de Aurora, apenas uma serenidade que Leonardo não reconhecia. Ele, que esperava gritos, lágrimas ou acusações, encontrou uma mulher forte, independente, que não precisava mais dele. Uma mulher que havia florescido apesar dele, e não por causa dele. Mãe, eu vim pedir perdão, gaguejou Leonardo, os olhos marejados. Aurora o observou por um longo momento, a enxada ainda em suas mãos calejadas. Perdão, meu filho, é algo que se conquista, não se pede, respondeu ela, com uma voz calma, mas firme. Você me deixou aqui para morrer, mas eu escolhi viver. E nessa escolha, encontrei uma vida que você nunca poderá me tirar. Uma vida de propósito, de alegria, de comunidade. Uma vida que você, com toda a sua riqueza, nunca conseguiu ter. Leonardo tentou se aproximar, mas Aurora deu um passo para trás. Eu não te odeio, Leonardo. Eu sinto pena. Pena de você ter perdido a oportunidade de conhecer a mulher que eu sou, a mulher que você me ajudou a me tornar. Pena de você ter trocado o amor de sua mãe por conveniência, por uma vida vazia de aparências. As palavras de Aurora, ditas sem rancor, mas com a verdade nua e crua, atingiram Leonardo como um raio. Ele percebeu a dimensão de seu erro, a profundidade de sua perda. Ele havia trocado o amor incondicional de sua mãe por uma ilusão de sucesso e felicidade que se desfez em suas mãos. Ele passou alguns dias na propriedade, tentando se redimir. Ajudou na horta, carregou lenha, mas a distância entre ele e Aurora era intransponível. Ela o tratava com respeito, mas sem a intimidade de antes. Ele era um hóspede, um estranho que tentava consertar um erro irreparável. Ele via a admiração dos vizinhos por Aurora, a forma como ela era querida e respeitada. Via o sucesso de suas delícias, o orgulho em seus olhos. E percebia que, ao tentar se livrar dela, ele havia, na verdade, se livrado de sua própria felicidade, de sua própria humanidade. Leonardo voltou para a cidade, um homem mudado. A arrogância havia sido substituída por uma humildade dolorosa. Ele se divorciou de Patrícia, que não suportou a pressão social e a nova realidade de um marido em desgraça. Ele vendeu o apartamento de luxo e investiu dinheiro em um projeto social no campo, ajudando pequenos produtores a escoar seus produtos, a organizar suas cooperativas, a encontrar seu próprio caminho para a prosperidade. Ele nunca mais foi o mesmo, e a lição de Aurora o acompanhou por toda a vida. Ele nunca mais tentou se aproximar da mãe como filho, mas como um admirador distante, que enviava ajuda e apoio, sem esperar nada em troca, apenas a esperança de que, um dia, talvez, pudesse ser perdoado. Aurora, por sua vez, continuou a prosperar. Suas delícias da avó Aurora tornaram-se uma marca registrada, sinônimo de qualidade, sabor caseiro e superação. Ela expandiu sua produção, contratou mais mulheres da comunidade para ajudar, criando empregos e fortalecendo a economia local. O casebre, antes abandonado, transformou-se em um pequeno empório, com uma cozinha industrial moderna, uma lojinha charmosa que atraía turistas de todas as partes do país, e até mesmo um pequeno café onde os visitantes podiam degustar suas delícias fresquinhas. Ela nunca se casou novamente, nem buscou um novo amor. Seu amor, agora, era pela terra, pelos seus doces, pela comunidade que a acolheu e a ajudou a florescer. Ela se tornou uma matriarca, uma figura lendária, a avó Aurora que provou que a vida pode, sim, recomeçar, e que a maior vingança é a própria felicidade. Sua história, contada e recontada, inspirou gerações, um testemunho da força indomável do espírito humano e da capacidade de transformar a dor em um motor para a superação. Ela era prova viva de que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança e a resiliência podem nos levar a caminhos inimagináveis, a um futuro mais doce e mais pleno do que jamais poderíamos ter sonhado.
E assim, a mulher que foi abandonada para morrer no campo, floresceu. Aos 79 anos, Aurora da Conceição não apenas sobreviveu, ela reinou. E sua história, que começou com a mais cruel das traições, terminou com a mais doce das vitórias. Uma vitória que ecoava em cada pote de geleia, em cada pão quentinho, em cada sorriso de uma comunidade que aprendeu a amar e respeitar a avó Aurora, a mulher que transformou o abandono em um legado de doçura, resiliência e amor. Uma história que continuará a ser contada por muitas e muitas gerações, um farol de esperança para todos aqueles que buscam a força para recomeçar. Obrigado por ficar conosco até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e comentar de qual cidade que nos assistiu. Seu apoio nos ajuda muito.